Módulo 3, encaminhamento social. Gente, esse módulo reflete a importância desse documento técnico na nossa vida profissional. O encaminhamento social não é só um formulário, ele é uma possibilidade para a família ou para o indivíduo de atendimento em outro espaço e a gente precisa, para que esse encaminhamento tenha efetividade, de muito cuidado na hora de elaborar, de fazer esse encaminhamento acontecer e de enviar esse encaminhamento. Essas são etapas importantes e aqui eu vou falar um pouquinho sobre conceito de encaminhamento, depois a gente vai falar sobre itens importantes para o encaminhamento, a gente vai falar também de texto do encaminhamento em si e por fim a gente encerra com evolução social, tá bom? Esse módulo ele tem a questão do conceito mesmo de encaminhamento social que eu encontrei em um lugar chamado Blog Gessuas. É um texto importantíssimo. É um texto importantíssimo que eu encontrei e que me trouxe muitas reflexões interessantes, porque veja só como ele é objetivo. Ele diz o seguinte: é importante entender que encaminhamento é um recurso instrumental muito além do preenchimento de um formulário. E só esse texto já me ganhou, né? O fato dele dizer que é um recurso muito além do preenchimento de um formulário é super importante. Então, trata-se do reconhecimento da demanda da família, da incompletude ou incapacidade do serviço local de atendê-la nas suas necessidades e manifesta também que o profissional conhece a rede quando ele, na sua incompletude, ele reconhece, não, aqui isso não vai poder ser atendido, mas ali vai ter essa possibilidade. Então, eu encaminho a família do lugar A para o lugar B, na perspectiva que ela possa encontrar lá a solução ou a orientação necessária para a resolutividade da sua demanda, ok? Geralmente, esse encaminhamento é feito, então, quando a gente, na nossa instituição, não consegue acolher essa família ou esse indivíduo nas suas necessidades. Então, considerando que a gente não consegue, a gente vai e encaminha para onde ela precisa ir. Mas só, gente, que para encaminhar é necessário ter alguns pré-requisitos. E o primeiro deles é a responsabilidade do técnico, a responsabilidade do profissional que vai emitir esse encaminhamento. Não dá para ser uma coisa feita de qualquer jeito. Você precisa ter a responsabilidade pela informação prestada, até porque o usuário vai sair da sua frente e vai se dirigir para esse outro lugar para que ele consiga as respostas que ele quer. Depois da responsabilidade, a gente precisa lembrar que a informalidade também é uma inimiga do encaminhamento. A informalidade no sentido de você não ter a preocupação em colocar isso no papel, em registrar. Às vezes a gente dá um encaminhamento verbal, a gente às vezes diz assim por cima da janela, vai em lugar tal, o endereço tal, e a gente não se preocupa em colocar isso como até quantificar o nosso trabalho, porque às vezes a gente está dando informações que poderiam ser colocadas nos nossos relatórios de atendimento, como atividades que nós realizamos, mas a gente acaba falando, fazendo algo no papel e dá um pedaço de papel para o usuário, e isso nem computado como trabalho foi, não é mesmo? Então, evitar a informalidade é um ponto. Aqui nessa aula a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode otimizar o nosso tempo. Para que eu quero otimizar meu tempo? Para que eu possa fazer encaminhamentos melhores, para que eu possa ter menos trabalho possível, mas ao mesmo tempo que meus encaminhamentos tenham qualidade. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. E aí vem os dois pontos, os dois suportes principais para um bom encaminhamento a partir da avaliação que eu faço desse tempo de experiência como assistente social e também desses estudos que eu acabo fazendo sobre os documentos técnicos. Um bom encaminhamento ele precisa de clareza na demanda e de conhecimento da rede. Quando você tem esses dois elementos, muito provavelmente seu encaminhamento vai ser um encaminhamento que vai ser diferenciado dos outros que não têm os dois elementos ou que não tenha nenhum.
E eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um deles. A clareza na demanda, gente, nada mais é do que a escuta qualificada. Quando nós tentamos fazer com que essa escuta seja aproveitada da melhor forma, e aí vem uma série de desafios para que essa escuta seja de fato qualificada, muitas vezes fatores que não dependem só de nós, assistentes sociais, a gente sabe que existem fragilidades no nosso fazer, a gente sabe que existem imprevistos, a gente sabe que existem situações onde o nosso próprio trabalho, a gente é sozinho para atender muitas pessoas, não tem uma equipe, ou se tem uma equipe, às vezes a gente está fazendo coisas que nem seria para o serviço social fazer. Então, são muitos os desafios que nós travamos diariamente. Eu estou considerando isso, mas mesmo assim eu tenho que dar esse recado a você. A clareza da demanda pressupõe escuta qualificada. E mesmo que isso seja muito difícil para que você materialize no seu fazer, eu acho que nunca é demais tentar, continuar tentando fazer essa escuta qualificada acontecer. E aqui a gente vai ver um vídeo que exemplifica isso. Escuta qualificada não é só você estar completamente entregue naquele local, com toda a sua atenção voltada para o usuário. Não é só isso. É você captar, muitas vezes, o que está para além do que não foi dito. E quando você capta o que não foi dito, né, que está para além desse verbal, você consegue muitas vezes chegar em informações preciosas e que podem fazer diferença ou no seu atendimento ali, no que compete a você fazer naquele espaço, assim como pode fazer diferença no encaminhamento ou no lugar que você vai levar, né, que você vai encaminhar essa pessoa caso a demanda dela não possa ser atendida por você. Então, eu acredito que esse vídeo que eu vou passar para vocês agora, ele traz um pouquinho do que eu tô querendo que vocês entendam. Esse não dito, ele precisa ser aprendido por nós e tentar fazer com que cada vez mais a gente consiga exercitar essa capacidade. Esse vídeo vai ficar disponível na aba Materiais e vocês vão lá. Pausem essa aula agora e vão lá para assistir esse vídeo. Depois vocês me contam o que vocês acharam, ok? E aí, gente, o que acharam do vídeo? Quer dizer, esse vídeo tem 8 minutos, ele é um vídeo de um atendimento, não é um vídeo de atendimento em serviço social, mas ele ilustra muito perfeitamente o que eu quis dizer aqui, sobre escuta. Sobre olhar para o que não foi dito, sobre ir além. Essa pessoa, essa profissional, isso é uma simulação, né? É um vídeo teatral, onde se simula um atendimento na unidade básica de saúde. E a profissional, de forma muito inteligente, recebe uma pessoa que tem uma demanda e aí ela vai para além da demanda aparente e começa a perguntar, começa a querer saber, começa a fazer perguntas, né? E um diálogo se estabelece ali de forma a elucidar muitos pontos importantes sobre a saúde, não só da pessoa que está na frente dela, mas de toda a família, das pessoas que compõem a família. Então, eu acredito que esse é um exemplo para que a gente possa aprender de que forma, né, essa demanda que não é verbalizada, ela é importante também. E aí eu vou, claro, entender se você me dissesse, Elisa, mas não dá. No meu local de trabalho eu não consigo fazer isso. Porque é muito cheio, porque é muito corrido, porque é emergência, porque eu não dou conta, é muita gente para atender, eu tenho que fazer 1000 coisas, eu tenho 1000 prioridades. Mas se essa não for uma prioridade sua, da escuta qualificada, realmente vai ser um pouco mais difícil que você consiga ampliar a sua atuação profissional. Então, mesmo que no seu local de trabalho seja mais difícil efetivar isso todos os dias, você pode escolher o momento que está mais propício e aí você lembrar dessa aula aqui e dizer, não, hoje eu vou tentar estar o mais presente possível e tentar render esse atendimento aqui, já que está calmo, de forma a captar, a aprender o que o usuário ou a usuária traz para mim, que não foi verbalizado, tá bom? Esse é um exercício que eu te convido a fazer. A
questão da rede de atendimento, gente, ou seja, quando a gente tem a clareza da demanda, pressupõe que a gente já fez uma escuta qualificada, a gente já entendeu o que é que essa pessoa precisa, para onde ela vai ser encaminhada. E aí vem a questão, né? A rede de atendimento é importante para que a gente possa estabelecer as estratégias. Eu vou encaminhar para onde? Eu vou optar por qual caminho, né? E conhecer a rede de atendimento é muito importante para que você possa também mapear, né, no território que você atua, o que você tem de opções para encaminhamento. É necessário que isso se dê o tempo inteiro, né? A nossa atuação ela é dinâmica, as instituições também são dinâmicas. Muitas mudanças aconteceram por causa da pandemia. E essas mudanças trouxeram dificuldades nos atendimentos presenciais, reformulações de instituições no sentido de horário, de dia de atendimento, né, de formato de atendimento. Então eu percebo que esse mapeamento ele vai continuar sendo super importante. Eu percebo também que às vezes a gente não se dá essa oportunidade de mapear justamente por aqueles pontos que eu acabei de falar. Pressa, muitos afazeres, prioridades que vêm antes disso, mas entendam sempre que a rede ela tem que ser uma prioridade para você, porque você não trabalha só, o assistente social ele não trabalha sozinho e nem a sua instituição tem condições de abarcar tudo, porque ela não faz tudo. E é por isso que conhecer a rede é tão importante. Eu sei que você pode ter aquele papelzinho na parede, onde tem as instituições mais recorrentes que você liga, que você dialoga, e às vezes esse papelzinho já tem 1 ano que você não mexe nele, né? Ele tá lá com os telefones, mas você não sabe bem se aquele coordenador mudou, se aquele horário de atendimento mudou, se você tem aqueles dias iguais, né? Ou a instituição teve uma mudança. Eu te convido a fazer essa atualização e começando mesmo pelo que você já tem, porque eu garanto que você já tem alguma coisa. Então, se você já tem, por favor, atualize esses dados, né? Faça um novo arquivo no computador, vá atualizando. Se você chegou no setor de serviço social e já existia aquele papelzinho, vai lá, tira da parede, começa a fazer ele todinho de novo. E eu garanto a você que você vai enriquecer muito mais, porque vão haver situações novas, vai existir instituições novas, instituições que saíram ou que chegaram, e você vai complementando essas informações, e isso te dará resultados positivos, pode acreditar. Outro fator, gente, e aí eu agora vou falar do texto dos encaminhamentos, é a questão da gente entender de que forma o nosso texto ele pode ficar mais elucidativo, mais completo. E aqui eu faço uma menção a 2 possibilidades de encaminhamentos, né? Porque os encaminhamentos nas instituições eu já percebi que eles têm 2 formatos. Ou eles são pré-prontos, ou seja, existe um formulário e você vai lá e completa os espaços, né? Como algo que já está pré-pronto, você só vai mesmo completando. E tem as instituições que fazem encaminhamentos, que criam formulários de encaminhamentos dependendo das situações, né? Ou seja, às vezes tem 4, 5 formulários diferentes e aí o profissional fica à vontade para criar. Eu acho que essa é a forma ideal de trabalhar com encaminhamento, quando você está à vontade para criar. Ah, eu quero um formulário agora específico por conta da pandemia, eu vou lá e crio. Mas tem lugares onde isso não é possível. E tá tudo bem, se o seu lugar não é possível que você crie, você precisará então se adaptar ao que já tem, vamos lá. Nessa ficha de encaminhamento que você vê no slide, é uma ficha da Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria Municipal de Assistência Social, é uma ficha de encaminhamento social, e ela traz aí um formulário pré-pronto. Isso provavelmente é usado pela Secretaria em todas as unidades de assistência social. Dessa forma, aqui você tem o você tem ali a data que está em branco, você tem o campo de estamos encaminhando o senhor, a senhora, né, tracinho, para que você possa completar. Residente, aí você precisa deixar evidenciado o endereço, o telefone, o máximo de informações dessa moradia que você possa ter acesso.
que necessita, e aí qual é o motivo do encaminhamento? O que é que essa pessoa necessita? Então, nesse formulário pré-pronto, gente, eu achei super completo, porque assim, ele dá, além dos principais pontos ali, do que é que aquela pessoa necessita, qual é o seu endereço, seu nome completo, e a assinatura do técnico, que precisa existir em todos, o formulário ele tem um espaço de observações embaixo. Né? E esse espaço de observações são super importantes para que você possa evidenciar questões que o formulário ele não tem muito mais espaço, então você vai ter que deixar ali talvez um resumo da situação ou pontos importantes que você acha interessante que a pessoa que vai receber tenha conhecimento. Eu gostei desse formulário, mas eu ainda prefiro, como eu disse a vocês, algo que não seja tão fechado, algo que você possa criar e ficar mais à vontade, tá certo? Nessas observações aqui, que é no slide seguinte, eu relato isso, né? Eu reitero essa questão do que eu acho mais interessante, que não tenha modelo, e também trago a possibilidade, a ideia que você tenha como fazer encaminhamentos que você vai organizar na nuvem ou no computador, de uma forma mais prática, separando talvez por temática, né? Por exemplo, encaminhamento para o Ministério Público, que você possa ter esse espaço, né, e esse modelo específico para te ajudar e otimizar seu tempo. Só que isso aqui só é possível se sua instituição te der abertura para criar, o que muitas vezes não acontece, né, infelizmente. E se você ainda não tentou ter essa abertura, eu te convido também a pensar sobre isso. Até que ponto você ter formulários diferentes e criar novos formulários não vai te facilitar? A vida a gente precisa facilitar ao máximo e não problematizar ou complicar coisas que já poderiam ser mais simples. E se sua instituição nunca te fez essa proposta, talvez você possa fazer a proposta, né? Sair desse lugar de espera para um lugar de ação. E aqui, gente, eu vou dar alguns exemplos de encaminhamentos que são específicos, que eu montei junto com a equipe de serviço social que eu trabalho, e que trouxeram para nós uma facilidade muito grande, né, no sentido de otimizar nosso tempo, tá bom? Esse primeiro é um encaminhamento para o CAPS, né, um encaminhamento para a rede de saúde mental. E aí a gente criou, e vocês fiquem à vontade também para adaptar para a realidade de vocês esse encaminhamento, a gente criou um texto e a gente só muda mais ou menos essa parte que está em amarelo, que aí teria que ter o nome da pessoa encaminhada, o endereço, um pouquinho da história. Então essa parte que está em amarelo é a parte que a gente vai incrementar e mudar, mas esse encaminhamento ele fica salvo como encaminhamento padrão para o CAPS. E eu, toda vez que vou fazer o encaminhamento para o CAPS, eu entro naquele documento, copio ele, colo em outro documento novo e vou mudando ele, vou adaptando. Então é uma ideia, tá certo? É uma ideia que eu dou por conta dessa questão da praticidade. Dessa forma, a aula 1 desse módulo de encaminhamentos termina aqui e eu aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar esse assunto tão legal. Tchau!